Aí quando o senhor fala muito de poder real, né? Então, na questão do Trump, eu fiz a indagação, o questionamento em relação aos torcedores, né? Pessoas que entendem que o Trump, o único homem, é capaz, né, de dominar as correntezas, né? Quentes e frias que movem o mar e todo esse jogo de poder, né? O Trump, possibilidade dele ter poder real, Só compor. zero. Não, observa bem. Eu comentei, eu acho, no 143 ou 142. Veja bem, um dos pré-requisitos de um planejador, de um confronto, é manter o sigilo para ter fator surpresa. Ok? Imagina o desembarque na Normandia se tivesse sido avisado a todo mundo. Sim. Pelo contrário, ele foi dissimulado. Eles fizeram os alemães crerem que eles iam desembarcar em outra praia. Ok? Pouquíssimos oficiais aliados sabiam a praia onde seria. Então foi mantido sigilo, houve uma dissimulação para ter fator surpresa. O Trump está fazendo o contrário. Isso. O Trump anunciou os 10 medidas que ele vai tomar contra o que ele chama de Deep State, o Estado Profundo. E o pior, além de anunciar antes, ele está anunciando antes de ter o poder. Então ele não tem nem a arma ainda na mão e ele já está anunciando que ele vai atirar em você. E do jeito que ele vai fazer. Isso é prudente? Isso segue alguma estratégia inteligente da área militar ou estratégica? Ele está anunciando tudo antes. Você quer ver um exemplo? Ele nomeou para procurador-geral Gates, né, que era um deputado. O Deep State já derrubou o cara, pegou lá um monte de escândalo que ele tinha, ele já renunciou. Agora estão pegando o indicado dele para secretário de defesa. Um escândalo com uma menina lá e tal. Então o que está acontecendo? Você está queimando as cartas antes. Quem pensa que simplesmente os caras que estão lá no controle da CIA, da National Security Agency, de todo o complexo industrial militar, da comunidade de inteligência, vão simplesmente, quando o Trump entrar 20 de janeiro, vão falar: estou indo embora, senhor Trump, faz o que o senhor quiser. Estão completamente enganados. São muito ingênuos, não têm nenhuma compreensão do poder. Né? Nós tivemos agora um problema na Síria grande que foi engendrado ao longo do tempo. Então é necessário compreender essas correntes por baixo da superfície, Glauber. Esquecer as distrações dos ismos e dos fulanos e compreender, ter uma consciência situacional mais ampla, lembrando sempre daquela equação. Eles colocam uma ação, esperam a sua reação para oferecer a solução. Eles precisam rebaixar a sua expectativa para que a solução deles seja aquela que vai te agradar. Isso só se faz através de catalisadores que geram pré-condições. Aí você fica abatido e aceita qualquer coisa. Vejam as expectativas de vida nos últimos 5 anos, se elas melhoraram para alguém em algum país. Os Estados Unidos está com 36 trilhões de dólares de dívida. As famílias americanas estão com mais 17 ou 18 trilhões de dívida. Estão inadimplentes na hipoteca, estão inadimplentes no pagamento dos carros. Né? A Europa não vai crescer nada esse ano, zero. A Alemanha, a Volkswagen está fechando as fábricas na Alemanha. E ainda assim os caras estão transferindo dinheiro para a Ucrânia. Né? Então, observa o que está acontecendo e veja se isso confere com a teoria do jogo. Como é que nós fazemos? Você conhece o jogo, pega os fatos e vê se eles se encaixam no jogo. Se os fatos se encaixam no jogo, depois você vê o que as pessoas falaram, as autoridades. O que o Trump falou, o que o Macron falou, etc. Também se encaixa nos fatos, que se encaixa no jogo. Então você fechou o quebra-cabeça. Agora, essa do Trump ficar anunciando as medidas dele, inclusive ele falou que vai rever o processo eleitoral de 2020, né? Então ele está fazendo ameaças, provocações. Isso aí faz parte do que o senhor acabou de falar, testando para ver a reação. As nomeações, por exemplo, que até o senhor levantou o alerta, pô, tá estranho, né? Até num tom de crítica. Pô, pra que ele vai antecipar o seu inimigo do ataque que ele vai fazer? Isso aí o senhor consegue enxergar uma possibilidade de teste para ver a reação e aí ele coloca um nome mais aceitável? Sim, às vezes você... Olha só, às vezes você, na arte do poder, às vezes você escolhe um cara para queimar. Você não quer ele, mas você quer sentir, medir a temperatura. Ele escolheu nomes, alguns nomes,
que mostram claramente a tendência dele, eu falo isso no vídeo, e outros que você percebe que ele colocou ali como para medir a temperatura, como foi o caso do Gates, como está sendo o caso do ex-apresentador da Fox News, que ele botou para secretário de defesa. Mas se você olhar o embaixador dos Estados Unidos em Israel, se você observar aqueles 2 nomes que eu dei, que estão na transição de governo, você vai ver que o foco dele é todo voltado para o Oriente Médio. Sim. Trump é 100% Oriente Médio, ele é 100% Israel. Aliás, eu já comentei num dos vídeos, isso é transparente, que o lobby de Israel nos Estados Unidos é tão forte que, na verdade, é Israel que manda nos Estados Unidos. Eu vi. E não o contrário. Você quer um exemplo? Quantas vezes o Biden pressionou Benjamin Netanyahu para parar a guerra ou fazer um cessar-fogo e o Netanyahu falava para ele, não vou fazer, não vou parar. E quem saiu, o Biden ou o Netanyahu? Sim. Compreende? O jogo é muito mais profundo. Existem apelos que se faz em vídeos aí a essa coisa mais rasa na superfície e, como eu te disse, sempre vai ter uma fala para quem quer ouvir algo. O difícil, o mais complexo, é quando você fala aquilo que as pessoas não querem ouvir, para tirá-las daquela zona de conforto, para elas poderem ver as coisas como elas são, com discernimento e neutralidade. Por quê? Porque ser torcedor é fácil. Ser analista é que vai te dar a consciência situacional para você entender e se antecipar, Glauber. O maior fulcro, o maior objetivo do canal, eu falo isso lá, desde quando eu abri em maio de 20, é preparar as pessoas para essas mudanças. Eu falei desde o início, o objetivo é que você entenda o que está acontecendo e possa se preparar para essas mudanças, para essa travessia, até do ponto de vista pessoal. Você sabe lá as medidas prudenciais que eu coloco no canal. Se você se ilude, se você cria uma autoimagem iludida e uma consciência situacional distorcida, você não estará preparado para as mudanças que estão vindo, né? Então, 2 grupos de poder lutando, tem a aliança, agora eles falam aliança oriental, né? Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, etc. Você tem a aliança ocidental, Estados Unidos com a Europa, Canadá, Austrália, Japão, às vezes, a Índia no meio do caminho, Índia e Turquia não sabe para que lado cai, tem hora que Índia e Turquia pendem para um lado, tem hora que a Índia e a Turquia pendem para o outro, mas há uma disputa. E não existe nenhuma disputa na história desse planeta, disputa de poder, foi resolvida sem atrito. Ninguém cede gratuitamente, ninguém cede pacificamente. Se nós estamos indo para um conflito, e que está se tornando quente, através de que, Glauber? Guerras que nós chamamos guerras proxy. As guerras já começaram entre essas 2 alianças, oriental e ocidental. Só que eles estão medindo forças. Então como é que você faz? Você faz guerras através de procuradores, guerras proxy. Sim. O que é a guerra da Ucrânia? A guerra da Ucrânia é, de um lado, Rússia, China, Irã, etc. A Rússia no campo quente, mas Coreia do Norte mandando soldados, Irã fornecendo drones, a China financiando o parque industrial e defensivo russo, de um lado. E do outro lado, a Ucrânia apoiada pela OTAN. Ali é uma guerra proxy. OTAN de um lado, Aliança Ocidental de um lado, Aliança Oriental do outro. Guerra proxy. Você vai para o Oriente Médio, mesma coisa. É o Irã sendo apoiado pela Rússia, pela China, etc. Israel sendo apoiado pelos Estados Unidos e pela Europa. Guerra proxy. Nós já estamos em plena guerra. Só que, por enquanto, não diretamente. Por enquanto, através de procuradores. Guerra proxy. E isso vai naturalmente escalar à medida que cada grupo de poder definir seus interesses mais prementes. Agora, professor, a provocação desses conflitos, né? Essa guerra por procuração. Na OTAN, né? Ali na OTAN, na Europa, né? Você tem a OTAN, tem toda aquela narrativa, né? A versão pública do Putin e a versão pública da Ucrânia. Mas quando tu vai para o Oriente Médio, essas provocações, no seu vídeo recente, o senhor falou de facção Europa e facção Estados Unidos, Israel, não é isso? Isso, é porque os DGs, apesar de terem os mesmos objetivos gerais de domínio global, por isso eu chamo eles de DGs, sim,
dentro deles há facções que entendem que o caminho para chegar nesse objetivo são diferentes. Eles divergem no método, mas não no objetivo final. Tá, porque aí quando o senhor fala desse grupo de poder, né, Rússia, Irã, China, Coreia do Norte, e aí OTAN, Estados Unidos, Europa, Israel, naturalmente, como eles estão divergindo, vai ter um ponto quente em cada, provocado pelo grupo da Europa, provocado lá no Oriente Médio para ter desestabilidade lá, e do contrário a mesma coisa, é nesse sentido? O que acontece hoje? No 143 e no 144 eu coloquei essa questão. Hoje, existem duas facções hegemônicas dos DGs no Ocidente. Também tem facções DG na China, na Rússia, com propósitos distintos. Mas aqui no Ocidente nós temos duas, nesse momento, duas que são mais hegemônicas. Uma facção DG entende que a maneira de conquistar o controle é fazer uma grande guerra através do Oriente Médio, expandindo Israel para um conceito que eles chamam de Grande Israel, vai do Eufrates até o Nilo, né? E controlando o Oriente Médio através de tradições, Armagedon, etc. Essa facção acredita profundamente que a maneira deles atingirem um domínio é através do Oriente Médio. Okay? Já existe uma outra facção que foi a dominante, inclusive, que mandava no Biden, a qual o Biden obedecia, que é anti-eslavos, é contra a Rússia. Okay? Por causa de um problema lá atrás que houve, um príncipe russo atacou um grande enclave que tinha lá na região da Casária. É um outro problema antigo. Muito bem, essa facção DG, ela queria chegar a este mesmo objetivo, mas não fazendo a guerra via Oriente Médio, mas fazendo contra a Rússia. Você pode observar que o discurso de Biden, Macron, Scholz, do primeiro-ministro inglês, sempre foi anti-Rússia. Eles nem estão ali ao contrário, né? Olha só, observem bem, gente. Observem bem como essas duas facções têm visões distintas. A Europa se posicionou em grande parte pró-Palestina. A Europa é pró-Palestina. Tanto que os tribunais europeus e tal, inclusive, condenaram Netanyahu. Sim. Toda vez que tem algum problema lá no Oriente Médio, a Europa quase sempre toma o partido da Palestina. E nos Estados Unidos, a facção de cá toma o partido de Israel. Então nós temos hoje duas facções. A facção dos Estados Unidos, que agora com Trump ganhou, que o Biden era da facção europeia. Então eles tiraram Biden. Agora aqui a facção é hegemônica pró-Israel nos Estados Unidos. Biden foi alijado porque traiu essa facção de Israel. E na Europa permanece a facção pró-guerra com a Rússia. Então, o que está acontecendo hoje? Enquanto Macron, Scholz, Stammer, etc., querem fazer guerra contra a Rússia via Ucrânia, a facção do Trump quer esquecer a Ucrânia porque não quer nada a ver com a Rússia e quer fazer a guerra no Oriente Médio. Então, tanto você pode observar isso. Será que os fatos corroboram essa interpretação? Trump já falou que vai, se na pior hipótese, vai deixar a OTAN para trás. O Trump falou. O problema dos europeus é dos europeus, eles que resolvam. Então, você observa como o Trump falou para o Zelensky agora, na reunião com o Macron. Falou, cara, é cessar fogo. Eu não quero mais essa confusão na Ucrânia. Ucrânia não é um problema meu. Por quê? Porque o problema da facção do Trump é Israel. É ali que eles querem focar sua atenção. Enquanto que a facção DG europeia é guerra contra os russos, por causa de um problema antigo de raiva, vingança que eles têm. Então nós estamos tendo no Ocidente uma situação agora divisionista. E cá entre nós, como eu já mostrei nos vídeos, Glauber, a Europa não tem nenhuma condição, nenhuma, de enfrentar a Rússia sem o apoio dos Estados Unidos. Assim como Israel não tem condição de enfrentar os árabes sem apoio dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos aí hoje é o fiel da balança. Entendeu? Eu já mostrei num vídeo, por exemplo, que o exército inglês tem 72 mil homens. Contra um exército russo com 1 milhão e tanto, chegando a 2 milhões. Um chinês que passa de 1 milhão. Um indiano que passa de 1 milhão. Eu mostrei, inclusive, um relatório da Câmara dos Comuns, dos Lords lá da Inglaterra, que diz que o exército inglês hoje é insignificante para uma guerra de atrito.
né? E se você pegar todos os outros exércitos europeus, não estão numa situação melhor. A Alemanha está tentando reconstruir agora, criou aí um enxame de drones e tal, para tentar sofisticar as coisas. A França um pouquinho melhor, mas também não estão no nível de uma Rússia e uma China. Entende? Os Estados Unidos é o fiel da balança. Então, essa vitória da facção pró-Israel nos Estados Unidos, ela muda esse cenário e já começaram as mudanças, como nós vimos agora na Síria, né? Agora, professor, para ficar claro, essas facções europeias, eles mesmos provocam o tumulto para atingir o seu objetivo. Então, dá para concluir que a confusão na Europa via Ucrânia provocada por eles mesmos e da mesma forma lá no Oriente Médio provocada pela facção liderada ali pelos Estados Unidos e Israel. Olha que equação, Glauber. Se você diz assim para mim, esse sistema de inteligência aqui é um dos maiores do mundo, melhores do mundo. Sim. Então vamos lá. Vamos voltar lá em outubro do ano passado. O sistema de inteligência de Israel é um dos melhores do mundo. Explodiu lá os pagers do pessoal do Hezbollah, etc. Beleza. Bom, se você me diz assim, sistema de inteligência de Israel que podia ver passar uma formiga na fronteira, é o melhor do mundo? Então o que aconteceu naquele outubro? Você só tem duas opções, né? Ou ele não é o melhor do mundo, que foi pego de surpresa por um ataque de milhares de pessoas atravessando uma fronteira, um ataque que foi preparado durante 2 anos lá no meu canal. Eu dou todos os detalhes, que inclusive corretores venderam ações de empresas israelenses um pouco antes. Já se sabia que ia ter o ataque, certo? Então nós temos duas opções. O sistema de inteligência de Israel falhou barbaramente, o que é difícil de acreditar, pelo nível de sofisticação que a gente vê, ou ele fechou os olhos para o ataque, para criar o quê? Um pretexto. Sim. Nós chamamos isso de false flag, né? Um atentado de falsa bandeira, né? Eu deixo, eu facilito, ou eu mesmo faço para ter um motivo. Okay? Porque nós só temos essas duas respostas. Ou o sistema de inteligência ali falhou barbaramente, porque aquele ataque do Hamas não foi nada que foi super sofisticado, né? Eles tinham comunicações entre eles, aquilo foi programado durante 2 anos, eu mostro tudo lá nos vídeos, né? Ou então eles fecharam os olhos naquilo ali, porque a partir dali haveria a detonação de um processo, um pretexto de fazer. Ok? Então, isso se aplica a várias outras situações de atentados terroristas ao longo do lugar. Por quê? Porque eu faço uma ação ou permito uma ação para provocar a reação e depois oferecer a solução que eu quero. Isso é clássico nas agências de inteligência. Então, quando nós olhamos certas situações, é quase que impossível pressupor que realmente uma falha tão banal, tão rudimentar, né, dos caras vindo até de parapente, aconteceu num sistema de inteligência como o que Israel tem. Sim. Né? Então, é aquilo que eu digo, é nós olharmos as coisas sem torcida, olharmos as coisas como elas são e podermos ver o movimento no tabuleiro e para onde o jogo está indo. E depois ficou mais evidente a segunda opção, né? Porque Israel, o Mossad operou de forma que voltou a validar a capacidade do seu sistema de inteligência, né? A queda do helicóptero lá do presidente do Irã, verdade. A explosão do líder do Hezbollah, do Hamas na posse lá do novo presidente do Irã, isso. A situação dos BIP, né? Dos pagers, né? Então, assim, várias outras que o Mossad vem aplicando mostra que continua sendo o Mossad que todo mundo acreditava. Aí você só tem uma opção, né? A segunda. A segunda, fechar os olhos lá atrás. Sim. Porque incompetência não foi. Né? A capacidade eles tinham. Mostraram depois disso. Agora, por que fecharam os olhos? Quem mandou fechar os olhos? Como isso se deu? Eu conto lá no vídeo, né, que houve um depoimento de um oficial dizendo que eles informaram a alta cúpula e nada foi feito. Inclusive, a inteligência do Egito também informou que o Egito avisou a alta cúpula de Israel. A inteligência do Egito. Eu cito lá no vídeo, inclusive, a fonte, tudo. Né? E eles preferiram deixar acontecer. Claro, isso não é bem... Olha só, deixa eu primeiro fazer um comentário, Glauber.
para que aqueles que ainda não me conhecem entendam. Eu não sou torcedor, eu sou analista. Não está certo nem está errado. Existem interesses e estratégias. Se a sua estratégia, se aquilo que você está fazendo está em linha com a sua estratégia, isso é o seu trabalho. Certo? Ah, mas moralmente, eticamente, bom, aí vai para o campo da filosofia, sei lá de quê, já não é nosso trabalho. Certo? Se fechar os olhos para isso, atender uma estratégia para chegar aos objetivos, eles estão fazendo o que está lá escrito no manual de operações, cara. Entendeu? Eu não tenho, vocês podem, muitas pessoas falam assim, pô, os seus vídeos, professor, o senhor é muito técnico, assim, não mostra muita emoção. É proposital. Aqui eu estou mais relaxado com você, num podcast, o público é outro. Mas quando você vai para um vídeo no meu canal, você vê que eu sou mais técnico ali, né? É proposital. Porque se eu me deixo emocionar e tomar partido, a análise se perde. E não é esse o objetivo. Eu não entro aqui no mérito, quem está certo, quem está errado. O que eu quero mostrar são os movimentos no tabuleiro, como eles acontecem e por que acontecem. Agora, quem está certo, quem está errado, não sou eu o julgador desse processo. É porque aí entra a opinião e a torcida, né? Exatamente. A emoção.